Olá, nós já estamos no ar pela Record News, também pela TV5, com o programa Em Destaque. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia aqui com a gente. Hoje no programa nós vamos falar sobre um problema que muitas empresas têm enfrentado, a recuperação judicial, que na verdade deixa de ser um problema, né? É uma solução para muitas delas. Nós vamos entender um pouco como é esse processo, como funcionam as vantagens para a empresa e também o que pode mudar aí na realidade do funcionamento, né, dessa instituição. Meu convidado é o advogado empresarial Dr. Luciano Pavan, com quem a gente conversa a partir de agora. Dr. Luciano Pavan, seja muito bem-vindo aqui ao programa Em Destaque. Um prazer receber o senhor aqui. Prazer é todo meu. Vamos explicar um pouquinho isso, né? Muita gente confunde essa história de recuperação judicial com falência. Antigamente o nome era concordata, né? Enfim, são coisas diferentes. Falência e recuperação judicial. Sim, são dois institutos criados para favorecer realmente o devedor. Assim como o Código de Defesa do Consumidor veio para proteção ao consumidor, a recuperação judicial e a falência ela vem para proteção ao devedor. Né? O Instituto tem essa finalidade. Antigamente falava-se em concordata, a legislação anterior usava o termo concordata. Só que ele se vulgarizou com o tempo. E quando se falava em concordata, se dava a impressão que o empresário já estava falido. E na verdade não é isso. O intuito realmente era recuperar. E com a nova legislação, com a 11.101 de 2005, mudou-se a expressão para recuperação judicial. Entendi. E agora, recentemente, teve uma alteração agora, entrou em vigor em janeiro de 2021, a 14.212, que veio trazendo mais vantagens ainda para o empresário em dificuldade financeira. Sim. Nós vamos até explicar um pouco mais essas mudanças também ainda hoje no programa, né? Mas antes, a gente gosta de explicar muito isso porque, infelizmente, o cenário que a gente vive é um cenário muito complexo, né, Luciano? Sim. A gente vê até a crise gerada mesmo pela pandemia, muitas empresas ficaram muito tempo fechadas, tiveram que demitir, e isso talvez favoreceu muito o crescimento aí de empresas pedindo o aumento aí do número de empresas que pedem a recuperação judicial também, né? Sim, sim. Essa crise, na verdade, ela começou lá em 2009, com aquela história daquela crise nos Estados Unidos, isso refletiu aqui diretamente no Brasil. As empresas que estavam bem se afundaram em dívidas bancárias, com a esperança disso alavancar, de voltar ao normal, e não voltou ao normal. E aí nós tivemos aí um aumento significativo no ano de 2015 de empresas pedindo recuperação judicial, foi um pico de empresas pedindo recuperação judicial, 2015 para 2016. Aí depois teve uma parada, agora com a pandemia, a gente esperava que o ano passado tivesse realmente um cume de recuperação judicial e a pandemia se estendeu com mais benefícios criados pelo governo. Sim. E as empresas ainda estão meio que receosas. Mas a gente espera que esse ano realmente dê no segundo semestre, dê uma alavancada de muitas empresas pedindo recuperação, principalmente porque houve muita alteração na legislação para melhor, né? Sim. Para o bem dessas empresas. Antes da gente falar um pouco até mesmo da alteração, mas para quem está em casa entender, o que é exatamente a recuperação judicial? O que ela proporciona a esse empresário, a essa empresa, que ele não conseguiria talvez fazer se ele não entrasse com esse processo? Primeiro, existem uns requisitos para você conseguir o deferimento do processamento da recuperação judicial. Esses requisitos estão lá no artigo 51 da Lei 11.101. São, acho que, 11 incisos que elencam lá os requisitos para que o juiz defira. É importante que se diga que não fica a critério do juiz deferir. Há um estigma nesse sentido. O juiz vai deferir, o juiz não vai deferir. Se a empresa ela preencher os requisitos do artigo 51, a recuperação judicial ela vai ser deferida. Agora, respondendo sua pergunta, existe um tempo para que a empresa entre com esse pedido de recuperação judicial. É um tempo financeiro dela. Se ela entrar no tempo certo, ela recupera. Ela consegue. Porque a recuperação judicial nada mais é que um alargamento da forma de pagamento de seus débitos. Um alargamento, uma redução significativa de juros, uma adequação à sua realidade financeira.
Então, isso tudo faz com que essa empresa recupere, porque o Instituto realmente é de recuperar. Ninguém entra com recuperação judicial, teoricamente, para falir. A empresa entra com recuperação judicial para realmente recuperar. Então, ela precisa desse tempo. Você veja, você sai aí de um juros de 3% de um contrato bancário, normalmente contratos bancários são no máximo 60 parcelas, você vai dividir essa dívida aí por quase 10 anos, dependendo do plano de recuperação judicial. E com juros muito menores. Com juros muito abaixo do que você está pagando. Então, assim... As condições são muito favoráveis, né? Muito favorável, ocorre até a deflação, porque esse valor vai lá embaixo. Entendi. Agora, realmente, tem um tempo. Às vezes a empresa já entra com recuperação judicial com um colapso totalmente financeiro. E isso é muito fácil de nós detectarmos analisando os balanços da empresa, né? Então a gente já sabe se essa empresa sai, se essa empresa não sai. Entendi. Vamos fazer o seguinte, no próximo bloco a gente vai continuar essa nossa conversa, entender melhor esse tempo, né? Qual é o tempo, como identificar esse tempo correto para a empresa entrar com a recuperação judicial e também vamos falar das mudanças recentes, né, que foram aprovadas para essa lei da recuperação judicial. O programa Destaque volta já já. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque o advogado empresarial Luciano Pavan. A gente está falando sobre recuperação judicial, de fato um momento delicado que a gente vive na economia brasileira. Muitas empresas estão usando desse recurso para tentar mudar, né, a realidade do cenário da sua empresa, enfim, e essa realidade pode ser modificada. Agora, no bloco anterior, o doutor Luciano falou para a gente que existe um tempo certo para que essa empresa use esse recurso. Qual é esse tempo? Então, a sua pergunta é muito pertinente, por quê? Porque a maioria dos empresários em dificuldade financeira tem essa dúvida. Então, veja, se o seu endividamento for maior do que a sua capacidade financeira de faturamento, em determinado período de análise, você sabe se você vai sair ou se você não vai sair. Então é feito, antes de saber se a empresa pode entrar, é feito uma análise do endividamento e da capacidade de pagamento dessa empresa no momento atual em que ela está vivendo. Sim. Então a gente já tem uma perspectiva. A recuperação judicial, ela traz, de cara, já traz um benefício muito grande, que é a suspensão de todas as cobranças administrativas e judiciais por 2 anos. Então, quando é deferida a recuperação judicial, o juiz já suspende toda a cobrança contra ela. Não são todos os débitos que se submetem à recuperação judicial. Por exemplo, o débito tributário ele não se submete à recuperação judicial. Só que agora já existia um tratamento diferenciado. Você vê, a Receita Federal, o parcelamento ordinário são de 60 meses para qualquer empresa. Sim. Mas a empresa em recuperação judicial tinha 84 meses de parcelamento, para pagar seus débitos. Agora, com a nova legislação, a 14.212 de 2020, passou de 84 para 120 meses. Já é uma grande vantagem para o empresário. Sim. Esse débito não entra na recuperação judicial, não se submete àquele plano prolongado, mas ele tem um tratamento específico, um tratamento especializado. Isso já é, então, uma mudança na legislação, essa já faz parte da mudança. Foi uma melhora, né? Melhorou de 84 parcelas para 120. Então, na verdade, a gente pode dizer que essas mudanças que começaram a valer na legislação para quem está em recuperação judicial ajudam o empresário que estava em dificuldade. Sim. E, inclusive, se a gente levar esse pensamento para a falência, antes o empresário, para voltar a comercializar, ele precisava ficar 5 anos esperando a extinção desses débitos. Essa nova legislação reduziu para 3 anos. Né? Então, é um novo recomeço. Os comentários, em geral, é nesse sentido. É um novo recomeço para o empresário. Sim. A dívida que tinha que ser paga na falência, 50% dos débitos quirografados, hoje, se ele pagar 25% dos débitos quirografados, já está extinta
a obrigação. Então a vantagem é muito grande, tanto na recuperação judicial quanto na falência. Entendi. Com relação a muita dúvida, as pessoas têm muita dúvida também com relação aos funcionários da empresa. Esses funcionários que, quando a empresa entra em recuperação judicial ou com falência, eles têm prejuízos também nesse sentido? O prejuízo é o tempo, né? Aham. O prejuízo é o tempo. O funcionário está na primeira categoria de concursal, são chamados créditos concursais. Na recuperação judicial tem várias camadas, né, de preferências. Os créditos extraconcursais, eles são pagos antes dos créditos, dos débitos concursais. Concursais são aqueles que se submetem à recuperação judicial. Sim. É importante falar dos débitos de alienação fiduciária. Eles também não se submetem à recuperação judicial. São aqueles contratos que existem garantias reais, lavrada em cartório lá. Por exemplo, um automóvel ou um Isso, imóvel, né? Lavrada na margem do registro. Sim. Esses débitos, com o deferimento do processamento da recuperação judicial, eles são suspensos por 180 dias. Mas depois volta-se a cobrar, porque eles não se submetem à recuperação judicial. Entendi. Inclusive, na maioria dos casos, tem fiadores. E os fiadores são cobrados. O processo contra os fiadores, ele corre normalmente. É um contrassenso e a gente, assim, didaticamente, a gente tem discutido isso, porque se está suspensa o débito para o devedor principal, obviamente, para o acessório também teria que estar suspenso, que seria o fiador. Porque se o devedor principal tem 10 anos para pagar a dívida principal, por que o fiador vai ter que pagar lá imediatamente? A jurisprudência ainda não está muito clara, né? Muito clara. Ainda tem. O STJ está dizendo que sim, mas a gente espera que isso mude, né? Entendi. Bom, tá certo. O nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito ao doutor Luciano Pavan, advogado empresarial, hoje falando com a gente aqui no programa Destaque sobre recuperação judicial, uma alternativa que muitas empresas têm tomado, né, e para poder sair desse momento de dificuldade, né, mesmo gerado aí pela pandemia da Covid-19. Doutor Luciano, foi um prazer te receber aqui. Prazer Muito obrigado. É todo meu, estou à disposição. Obrigado. Bom, e a você de casa, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente fica por aqui com o programa em destaque de hoje. Se você quiser rever essa entrevista com o Dr. Luciano Pavan, falando sobre recuperação judicial, é só acessar o nosso site, simnoticias.com.br. Um abraço para você e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, tchau.